A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu quero aqui, uns minutinhos aqui com os irmãos, meditar um pouquinho naquilo que foi lido aqui no início do culto pelo pastor Daniel. É o capítulo de número 22, segundo o Evangelho de São Mateus, que fala a respeito da parábola das bodas. O último verso que o irmão leu diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós precisamos entender que, a respeito do chamado para a salvação, todo ser humano é chamado, viu? O chamado de Deus para a salvação é para todo ser humano. Por isso que Jesus, numa certa ocasião, ele disse: vinde a mim todos vós, todos, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, João, a certa vez, registrou também uma passagem bíblica dizendo assim, que Deus amou o mundo. Não está falando do mundo no sentido das galáxias, da Terra e essas coisas todas, não. Está falando de você e de mim, está falando do ser humano. Deus amou o mundo, amou os seres humanos de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, único, para que Ele passasse por este processo pelo qual Ele passou, e que todos aqueles que nele crer, ouvir o chamado e recebê-lo, sejam salvos e tenham uma vida eterna. Então, nós vemos que o chamado de Deus para ser salvos é para todos, todos. Mas nós podemos notar o seguinte, que o ser humano parece que a grande maioria dos seres humanos, eu acho que é devido a essa natureza caída do ser humano, eles não dão atenção ao Evangelho, à palavra de Deus. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias. E então por isso que o Evangelho é uma notícia excelente para nós. Quer notícia melhor do que para nós, do que a gente saber que existe esta porta, esta possibilidade tão certa para nós de podermos viver esta vida com Deus sob a orientação da sua palavra, e depois que passarmos desta vida para a eternidade, podermos viver com Ele para sempre. Não é 70, 80 ou 100 anos, não, é para sempre. Isso é uma boa notícia, irmãos. Mas parece que as pessoas não gostam muito da boa notícia. Até no sentido secular, o pessoal gosta de ouvir aqueles programas de rádio ou de televisão que fala de acidente, de morte, de assalto. Opa, está passando lá, mataram acho que 15. Então a pessoa corre, né, para ouvir aquilo, para ficar. Gosta mais de tragédia do que das coisas normais, naturais, que são boas, não é? E então isso é uma coisa
muito ruim para nós. Então, o chamado é para todos. Mas só que, diante deste chamado para a salvação, para sermos filhos de Deus, mediante a fé, existe outros chamados específicos para cada pessoa. Todos nós somos chamados para formar uma família, um rebanho, para ir morar com Deus. Mas no meio desse todo, existem chamadas específicas, que são nos concedidas segundo a capacidade, segundo a vocação de cada um. Existe, por exemplo, as pessoas que exercem uma fé melhor, maior do que a gente. Não que a gente não tenha fé, não acredite, mas tem pessoas que têm uma fé mais firme. Então Deus usa essas pessoas. Eu ainda falava com as irmãs no círculo de oração um dia desse aqui. Eu tive um companheiro, amigo, companheiro de ministério, e nós congregamos juntos mais de 20 anos, se não me engano foi 23 anos. E esse irmão era muito simples mesmo. Falava até um pouco errado, pernambucano, falava Jesus, né, Leni? Jesus, meu Deus. Mas só que tem uma coisa, lá na igreja, quando a coisa apertava para com algum irmão, alguma irmã, algum problema, alguma enfermidade, eles não pediam oração para mim. Eles pediam para ele, porque sabia que com ele Deus respondia mesmo. Não quer dizer que Deus não respondia através de mim também, mas ele era mais firme, ele tinha uma fé mais firme. As orações dele eram algo que Deus ouvia, porque ele tinha uma intimidade maior com Deus. Mas eu dou graças a Deus que nunca fiquei com dor de cotovelo dele. Pelo contrário, eu dava graças a Deus porque eu tinha um companheiro em quem podia escorar, não é? Glória a Deus. Então isso é muito bom. Então, existem chamados específicos, por exemplo, nessa área da oração. Outros no sentido da pregação do Evangelho. Tem assim uma facilidade maior, mais fluente na palavra, conhecimento, enfim, tem lá a sua vocação. Outros no ensino, outros numa facilidade para ganhar almas, para conversar com as pessoas, chegar nas pessoas. E então cada um tem uma chamada e Deus nos usa naquilo pelo qual nós temos a vocação. Tem aquele que canta, que louva, outro num instrumento e assim por diante. Mas Deus chama também, usa nas profecias, nos seus dons espirituais. Isso é glorioso. Todos nós fomos chamados para ser salvos e fomos chamados também para alguma coisa específica na obra de Deus. Mas agora todos nós que recebemos a chamada, precisamos ter muito cuidado para preservar a nós mesmos para com aquilo pelo qual Deus nos chamou, sermos fiéis e cada dia mais crente. Por exemplo, existem pessoas que receberam chamadas para algo muito grande. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma pessoa que todos vocês sabem a respeito dele. E eu nunca vi alguém botar o nome dele num filho. Pode ser que até tenha, mas eu nunca vi. É o Judas. O Judas Iscariote. Não é? Nós vemos que ele foi chamado. Aqui no capítulo 6 de São Lucas,
6, versículo de número 12, nós vemos aqui que Jesus passou a noite orando. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte, Jesus subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Veja só, Jesus passou a noite orando a Deus. Para quê? Porque quando já amanheceu o dia, ele chamou os seus discípulos, tinha muitos discípulos, e dentre aqueles muitos discípulos, ele separou 12, que deu o nome de apóstolos. E está aí o nome deles no versículo 14, 15 e o 16. Então, deu o nome de apóstolo, e dentre esses 12 estava o Judas. Judas foi chamado para ser apóstolo, e ele aceitou. E andou 3 anos, mais ou menos, com Jesus. Ele não só viu Jesus realizar muitos milagres, como ele também realizou. Sabe disso? Teve um dia que Jesus, ele chamou os 12 e mandou eles que fossem para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar mortos. Eles foram com este poder, com esta autoridade dada de Jesus para eles. E o Judas foi um desses. A Bíblia não cita ele realizando algum milagre, alguma coisa, assim como não cita dos outros também durante esta primeira vez que Jesus enviou eles. Mas eu creio que Judas se deparou com situações e ele pôde realizar alguma maravilha conforme a autoridade que Jesus deu. E ele andou com Jesus, presenciou os milagres, realizou milagres, mas nunca se converteu. Nunca se converteu. E nós podemos notar, irmãos, que não é diferente hoje. Viu? Não é diferente, não. E por isso que muitas pessoas não dão mais crédito ao Evangelho. Mas é um erro, e eu vou mostrar por quê. Porque alguém, por ver, eu já disse para os irmãos que eu nem falo para ninguém que eu sou pastor, não, porque a gente falar que a gente é pastor, as pessoas, quando ficam sabendo, passam até a acreditar menos na gente. Porque o nome de pastor por aí não está bom, não. Se a pessoa souber que eu sou pastor, ele já fica meio desconfiado de mim. Se ele não souber, ele pode até fazer negócio comigo e tudo, mas quando ele ficar sabendo, olha, pastor, aquele cara lá que você vendeu o carro para ele, rapaz, ele ainda me deve 3 prestações, já fica com a orelha em pé, não é? Porque aí descobre que a gente é pastor. Então a coisa não está muito boa nesse sentido, porque existem muitos malandros, como era o Judas. O Judas era tão cara de pau que nem os amigos dele que estavam com ele todo dia não desconfiavam que ele era um ladrão daquele. E tem muita gente assim hoje. Aí a pessoa vê esses maus exemplos de muitas pessoas por aí, aí fala assim, eu
Não quero saber de ser crente, não, de ser evangélico. Eles falam muito, hoje está muito em moda essa palavra evangélico, né? Eu não quero mais, até a Gretchen agora diz que é evangélica, não é? Então virou moda esse negócio. Mas que para alguém, para ser evangélico, ele tem que ser crente e pregar o evangelho, viver o evangelho e assim por diante. Senão, não é evangélico coisa nenhuma. Então a pessoa fala, eu não quero saber desse negócio não, porque tem muita gente malandra, muita gente falsa. Muita gente falsa. Aí eu digo assim, fazer uma comparação. Eu creio que é uma coisa, por exemplo, que todo mundo pega. Eu costumo pegar muito pouco, mas tem muita gente que pega muito. É dinheiro. Todo mundo pega dinheiro. Você vai receber o pagamento lá do patrão, vem o dinheiro. Alguém te dá um cheque, você vai lá no banco para descontar, eles te dão dinheiro. Você vai receber a aposentadoria, eles te dão dinheiro, não é? Mas você sabe que tem muito dinheiro falso por aí? Esses dias mesmo pegaram uma fábrica até de moeda de R$1 aqui perto de Coroados, aí não sei aonde aí, não é? Então tem muito dinheiro falso, pessoal. Se eu fosse vocês, nunca mais aceitava dinheiro. Viu? Porque tem tanto dinheiro falso, vocês ficam aceitando dinheiro. Então pode ter muito pastor enrolado, muito crente com mau testemunho, mas saiba que existe milhões de crentes e pastores que são fiéis ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba a palavra, viva a palavra e vá morar com Deus na eternidade. Então, tem muitos chamados, mas não são aprovados. No final serão rejeitados. E tem outros que, às vezes, se apegam muito nas operações de milagres. Aqui nesse evangelho mesmo de São Mateus, no capítulo 7, vou ver do versículo 21 ao 23. Porque tem pessoas que só se apegam em milagres. Irmãos, eu vou ali porque ali está chovendo milagre. Existem os milagres. É bíblico. Deus faz milagre através do seu povo na igreja. Existem revelações, é um dom do Espírito Santo na vida da igreja. Então, mas o que acontece é que a gente não pode só estar alicerçado nessas coisas. E aqui no capítulo 7, por quê? Porque aqui no capítulo 7 de São Mateus, versículo 21 ao 23, está escrito assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está vendo? Ó? Não é só aquele que grita, faz barulho, profetiza e decreta milagres, estas coisas, que não é só essas pessoas que vai ter vitória não, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. O verso 22 diz: por isso muitos me dirão naquele dia, muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está vendo quanta coisa boa
essa pessoa que está aqui falando, Jesus está falando aquilo que ele está falando, aí Jesus ou o Senhor vai responder: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é pecado. Então nós vemos, irmãos, que por que acontecem essas coisas? Irmãos, o Satanás é um cabra muito astuto. Ele viu que no início da igreja, ele procurou, através da perseguição, da morte, matando as pessoas, procurou destruir o Evangelho, a igreja de Deus. Mas Jesus já tinha dito que os poderes do inferno não vai prevalecer sobre a igreja que eu vou edificar. Então ele tentou, mas aí viu que não deu certo, porque morria um, por causa daquele Marte, se convertia 100. Ele falou: então quanto mais eu mato, mais gente, mais aumenta aí a igreja, então eu vou parar com esse negócio. Então ele começou a usar o engano, usar pessoas para escandalizar as pessoas, para que o Evangelho fique desacreditado diante do mundo. Mas só que existe a igreja triunfante que marcha, os quais as suas obras, os seus milagres, as suas operações neste mundo não vai confundir ninguém, pelo contrário, vai esclarecer as pessoas. Vai esclarecer as pessoas. Mas nós vemos que tem pessoa que só fica atrás desse negócio do tal do milagre. Eu quero arrumar emprego, outro quer arrumar casamento, outro quer ganhar uma casa, o outro quer isso, outro quer aquilo, o outro está doente, e tudo bem, devemos pedir a Deus sim, Deus faz essas coisas, mas só que não é só isso, viu, irmãos? Precisamos buscar a Deus porque nós o amamos e o reverenciamos e queremos estar com Ele. Não é por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é para nós. Então, meus irmãos, tem também a respeito da sabedoria humana. Eu me lembro da riqueza, aqui em 1 Coríntios, não é primeira, é primeiro, né, pastor? Primeira carta aos Coríntios, né? Eu sou assim muito ruim de português, sou ruim de tudo, mas de português piorou ainda. Então, aleluia. Existe assim, eu me lembro que em Mato Grosso do Sul, tinha um pastor muito amigo meu, sempre eu estava lá, e sempre que eu encontrava com ele, falou: rapaz, eu fui fazer umas visitas lá, ganhei um fazendeiro para Jesus. Amém. Daí uns dias ele vinha lá com outra notícia que tinha ganhado lá um dono de uns caminhão lá, que puxava carvão, não sei o que, um homem muito rico, não sei o que, papapá, e falava. Mas ele sempre numa miséria lascada, o irmão, pastor lá. Inclusive, ele gostava que eu ia lá, porque toda vez que eu ia, eu levava uma mortadela de 5 quilos para ele. Eu demorava um pouco para ir, falou: pastor, aquela mortadela já acabou, né? Vai lá visitar ele outra vez. Então, aí um dia eu perguntei:
pastor, lá na tua igreja você não ganha nem um pobre para Jesus, não, é só fazendeiro, dono de coisa e tal. Ele falou, irmão, aquele fazendeiro nunca veio na igreja, não, só aceitou lá mesmo. E aquele outro é só os irmãozinhos lá mesmo. Então, irmãos, as pessoas que dão sustentação na igreja é os simples e os pobres mesmo. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa rica na igreja. E ele saiu e eu falei para o pastor presidente, falei, ó, pastor, aquele homem assim, ele não foi bem com o meu jeito lá, com a minha cara